Então, na atividade 6, vocês tinham que colocar ali, né? Que o gerente da infraestrutura da prefeitura da cidade, né? O gerente. Foi outra fonte aí de pesquisa, né? Que o Gabriel havia falado também na outra aula. Aí vocês têm a letra... Vocês têm aí a letra A. A letra A diz por meio de qual palavra ou expressão essa fonte é introduzida no texto. Como que ela começa? O que vocês colocaram aí? Como que ela começa aí a concordar com essa informação ali? Aí. E aí, galera? De acordo, muito bem, Eduarda. De acordo, né? Daí ela começa de acordo com o gerente da infraestrutura, da prefeitura, da cidade. Muito bem. Depois, para relatar as afirmações dessa fonte, o autor usa o discurso direto ou indireto? Direto. Direto, tem aqui, ó, o sinal das aspas, né, que faz com que esse discurso seja direto, né? E a número 7, então, a número 7, vamos analisar a maneira como os parágrafos estão relacionados. Faça as atividades a seguir. Então, vocês tinham que ir lá na letra A, ó, no início do terceiro parágrafo, a autora escreve: entretanto, nem todos pensam assim. Assinale as alternativas corretas. Qual a alternativa que vocês assinalaram? A conjunção entretanto é aditiva, a conjunção entretanto é adversativa. O emprego da conjunção entretanto não está de acordo com a norma padrão, porque não estabelece oposição com o conteúdo do parágrafo anterior, ou o emprego da conjunção entretanto estabelece oposição com o conteúdo do parágrafo anterior. Qual deles que vocês assinalaram aí? Botei a 2. A segunda. A segunda e a última? Isso, muito bem. A segunda e a última. Lá na letra B, na página 22, ó, vocês têm a letra B. Uma parafrase adequada para nem todos pensam assim. Seria, qual das duas frases ali? Nem todos pensam o oposto do que eu penso. E nem todos pensam do mesmo modo que eu penso. Primeira ou segunda? Segunda. Segunda. Muito bem, a segunda. E na letra C, vocês tinham que justificar o emprego da conjunção porém, né? No início do quinto parágrafo. Vamos lá no texto. Ó, a professora vai colocar aqui o texto para vocês. Aqui, ó. Que isso? Porém, né? Ó, aqui é o quinto parágrafo. Porém, o que essas pessoas não entendem é que aquele espaço estava sendo entregue aos marginais e servindo de depósito de lixo, dando a impressão de uma cidade feia e mal cuidada. Mas agora esse espaço mudará totalmente a paisagem da cidade e passará a ser frequentado por pessoas que valorizam a cultura local e que gostam de se divertir com a família e de praticar esportes. Então, É a segunda frase. Isso, o segundo parágrafo, esse é o quinto, né? Aí vocês tinham que justificar ali o uso da conjunção no início do parágrafo. Qual é qual é o uso ali, né? Por que ela utilizou tá. esse? E remete ao parágrafo anterior, no qual o autor
explícita um de seus argumentos a favor do projeto. Ela estabelece a favor, ela estabelece o quê? Como O que assim? você colocou, Guilherme? Ela estabelece o quê? Não, eu não botei. A gente não tá na D. Ah, tá. Tu estás de lendo assinalar. ali. Não, não é na D. É na letra C. Ah, pensei que a gente estava na D. Não, na letra C. A professora leu aqui o parágrafo, onde está iniciando com a conjunção, porém, e tem que justificar esse uso da conjunção aí, porém. Por que que ela utilizou ali o porém? Por que será que ela iniciou ali com a conjunção? Ela está concordando ou está discordando com a construção aí da nova... Ela tá concordando. Ela está concordando, muito bem, né? Ó, então, da mesma forma que tem a conjunção entretanto, porém é uma conjunção também adversativa, né? Estabelece ali a oposição, né, da informação anterior, porque ela está concordando com a construção aí do novo espaço, né? Antes era um aglomero de lixos, né? E agora, então, vai ser diferentes, né? Vai falar aí da cultura. Ok? E na letra D, a conjunção por isso no início do 6º parágrafo. É a primeira frase. Isso, daí a primeira foi aquela que você havia falado antes, né? Muito bem. Uhum. Depois vocês têm a letra E, a conjunção, portanto, no início do último parágrafo. Qual que vocês assinalaram? Primeiro A a segunda segunda. frase. Isso, a segunda frase, muito bem. E a número 8, então, vocês tinham um dos critérios para avaliar a dissertação escolar é o respeito da norma padrão da língua portuguesa, né? Vamos observar se a autora do texto atende a esse quesito, se ela faz uso dessa estrutura. Aí aqui, ó, vocês tinham essa frase. Os eventos culturais e a prática de esportes poderão contribuir e incentivar o desenvolvimento de habilidades de muita gente. Então, o que vocês colocaram aí? Quais são os dois verbos ali? Lembram que a professora falou? Aqui, ó. Quais são eles? A prof falou aí na aula passada. Contribuir e o quê? Incentivar, né? 8º ano, ó. Aqui vocês têm um verbo e aqui vocês têm outro, né? Então, contribuir. Ó. Contribuir com o quê? Então, os dois verbos ali necessitariam de quê? De complementos, né? Ó, a prática poderão contribuir. Contribuir com o quê? Né? E depois incentivar. Então, esses dois verbos, eles precisam do complemento. Então, eles são o quê? Ele é o quê? Aqui, ó, contribuir. Ele necessitaria de um complemento, tá? E já aqui, ó, incentivar, né? Então, aqui incentivar é objeto direto, porque não tem aqui o complemento, né? Não tem a preposição no caso, tá? Então, lá, ó, vamos colocar os dois verbos lá embaixo, né? Ó, na frase, há dois verbos, como a professora falou, né? Dois verbos transitivos que necessitam de complementos distintos para deixar essa frase aí mais completa, né? Com informação aí mais evidentes, tá? Então, no caso de contribuir, é o verbo transitivo indireto, porque ele pede a preposição, embora não apresente aí na frase. E na outra,
no outro verbo que vocês têm, né? Ó, aqui, incentivar, que é o verbo transitivo direto, porque não tem preposição aqui, ó, após o complemento. Então, nessa frase aqui, ó, após o verbo, eu necessitaria de um complemento, contribuir, né, ó. Posso utilizar a preposição ali para e com, para deixar essa frase mais completa, tá? E na outra atividade, vocês tinham que reescrever então, né? Reescreva o trecho anterior de modo que atenda às regras das normas da norma padrão, né? De acordo com a regência aí verbal. Então, nessa alternativa seria, né? Os eventos culturais e a prática de esporte poderão contribuir. Então, eu vou acrescentar uma informação aqui, ó, depois. O que vocês colocaram aí? Contribuir para. Aí eu vou utilizar a preposição para. O que vocês fizeram? Que informação que vocês colocaram aí? O que vocês colocaram? Não fizeram essa? Ó, o prof vai mostrar aqui a opção de resposta, já que vocês não querem falar com a prof. Então, ó, aqui deu para entender que aqui está precisando de um complemento, certo? Ó, tá? Então, a frase correta deveria ser, né, ó, os eventos culturais e a prática de esporte poderão contribuir. Então, eu vou acrescentar, ó, para o desenvolvimento de habilidades, né? E de muita gente. Aqui é o complemento. E até mesmo incentivar a prática de esportes. Então, eu vou acrescentar um complemento ali depois do verbo contribuir, porque ele pede esse complemento, né? Ficou muito vago ali essa informação. Tá bom? Ok, galerinha? Sim. Ok. Então, só completem aí essa informação, tá? Para atender essas regras aí da regência, né, verbal, onde o texto, essa frase ficaria completa, atendendo aí as normas padrão, né, da língua portuguesa, né, a respeito aí da regência verbal, que pede o complemento ali após o verbo, certo? Aí a professora vai pedir para vocês, lá na página, ó, então, após essa correção, vocês vão fazer a atividade lá da página, aqui, ó, organize ideias. Lá na página 24. Abriram lá? Essa produção do texto ali, nós vamos fazer depois que a gente fazer o debate, tá? Que é referente ao debate. Tá bom? Ao diálogo argumentativo, tá? Certo? Então, aqui, ó. A professora vai pedir para vocês. Então, galerinha, ó, organize ideias na página 24, certo? Vocês irão fazer o quê? Presta atenção aí que a professora vai explicar. Então, nesse Organize Ideias, vocês vão completar o quadro com a regência verbal. Vocês vão colocar que tipo de verbo. Se ele é verbo transitivo, se ele é verbo intransitivo, né? Aí, se pede complemento, transitivo direto ou indireto, né? Então, vocês vão acrescentar se ele é verbo transitivo ou intransitivo. Apresenta o complemento depois do verbo, vocês vão colocar direto ou indireto, né? O objeto direto ou indireto. Se nós falamos, né? Quando o verbo, nós falamos que o verbo ele é transitivo, é porque ele não pede, não tem a preposição, né? E intransitivo, então há a preposição aí no complemento, tá bom? E verbo intransitivo,
quando a ação aí do verbo, ele faz esse complemento, né? Quando ele tem essa informação aí completa, não necessita do complemento, tá? Então, vocês vão ler aqui a frase, ó. Verbo que sozinho constitui um predicado. Que tipo de verbo que é? É um verbo transitivo? Ele é um verbo transitivo direto ou indireto? É o verbo ou o verbo intransitivo. Então, vocês vão ler aí a definição do verbo e irão classificá-lo. Se é verbo transitivo, direto ou indireto, ou intransitivo. Tá bom? Depois, aqui, ó. Aí, verbo que tem 2 complementos também. Vocês vão botar que tipo de verbo que é. Lá na página, no comecinho da nossa apostila, vocês têm essas informações que falam sobre os tipos do verbo aí na regência verbal também, tá? E também lá no CA, vocês têm aquele mapinha conceitual, tá bom? Na qual nós fizemos atividades também. Deixa só a prof colocar aqui, que vocês vão saber. Aqui, ó, lá na página 2 do CA, tá? Vocês também vão falar sobre a transitividade, né, que é a regência verbal. E a regência verbal na página 7, tá bom? Ó para vocês aí se localizarem quanto à definição aí dos verbos, tá? Depois, na frase, o médico assistiu o doente, o verbo assistir significa presenciar ou ajudar. Vocês vão assinalar um dos dois. Escreva uma frase em que o verbo visar signifique pretender. Então, vocês têm também a tabelinha de verbos lá na página 7 do CA, na qual vocês precisam ali pesquisar o significado deles, né? Na número 4, na oração a seguir, o verbo é transitivo direto ou indireto? Ó, vocês têm a frase. Os alunos concordaram com a decisão do professor. Esse verbo, vocês vão localizá-lo e vão escrever se ele é verbo transitivo direto. Não apresenta a preposição no complemento. Verbo transitivo indireto. Apresenta a preposição no complemento. Na página 24, na página 25, hora do estudo, vocês vão ler o texto. Tombamento preservando um passado sempre contemporâneo. Então, vocês vão ler esse texto, tá? E vão responder as questões de 1 a 5. A primeira questão fala o seguinte: assinalar a alternativa que apresenta a tese no texto. Vocês vão ler o texto e vão ver qual é aqui, ó, a ideia, né, que a autora apresenta aí no texto. E vão assinalar. Na outra página, vocês têm a número 2. Abaixo estão escritos 2 argumentos, dos que se compõem ao tombamento. Registre os respectivos contra-argumentos apresentados pelo autor. Então, os 2 contra-argumentos estão aqui, ó. O tombamento prejudica o dono do bem tombado. E o tombamento atrasa a economia e a urbanização. Vocês vão botar aí o contra-argumento, né? E a número 3, vocês vão assinalar. E a 4, vocês vão escrever ali também no quadro o que apresenta a tese, né? No argumento 1 e no argumento 2. Qual é essa ideia? Tá? E na 5, vocês irão colocar o número de parágrafos onde se encontra a contextualização e qual o parágrafo onde apresenta a discussão, aí argumento e contra-argumentação, e qual parágrafo que apresenta a conclusão. Ok, 8º ano? Então, essa é a atividade de vocês para segunda-feira. A página 24 até a 26. Certo? Segunda-feira, nós temos a segunda aula. Ok? Alguma pergunta? Não. Ótimo. Não. Então, vocês irão ler o texto com atenção, tá? E lembrando que vocês vão enviar para a professora
qual parte dos argumentos vocês vão participar do diálogo. Se é o argumento 1 ou 2, tá bom? Sim.